Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma notícia que, em princípio, não tem a ver com o Brasil, tá? Porque a notícia é a seguinte: a Venezuela está vendendo petróleo para a China, dizendo que é petróleo do Brasil, porque lembra, a Venezuela está com sanções no mercado mundial. Ela não pode vender o petróleo dela para país nenhum do mundo. Ela não consegue cargo, né? Não consegue o navio para levá-lo, não consegue financiamento no banco, ela não consegue nada. Para conseguir essas coisas, ela está dizendo que está vendendo petróleo do Brasil para a China. Ou seja, se for só a Venezuela mentindo, o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil está sendo vítima nessa história, né? Estão dizendo que estão importando do Brasil, mas não estão. O meu medo, vocês sabem o que é, né? O meu medo é que o Lula é amigo do Maduro. Se essa fraude na Venezuela exigir alguma ajuda do governo brasileiro, é bem pouco provável que o Brasil esteja ajudando a Venezuela, sim. Vamos entender esse caso aqui, porque neste caso a gente pode ter sanções americanas muito sérias e por um descumprimento óbvio das sanções americanas contra a Venezuela. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por versão brasileira Herbert Richards. Ainda estou aqui admirando o C Sharp da Sandy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, empresas de venda de petróleo estão renomeando o petróleo da Venezuela, que vai para a China, como petróleo brasileiro, dizem algumas fontes aqui e rastreadores de navios, né? Vocês sabem, hoje em dia os navios têm rastreadores, você sabe onde cada navio está, então uma enganação desse tipo não tem como prosperar por muito tempo. O fato é que eles têm provas disso já, tá? Aqui, ó, a China registrou 67 mil barris de petróleo de uma mistura bitumen, que é um tipo de petróleo específico, que teria sido importado do Brasil desde julho do ano passado. Isso vale 1,2 bilhões de dólares. A questão toda é, o Brasil não tem esse tipo de petróleo. O Brasil produz outros tipos de petróleo, mas esse tipo de petróleo que ele chama aqui de bitumen é produzido na Venezuela, não é produzido no Brasil. Então como que o Brasil está exportando para a China um petróleo que o Brasil não produz? O Brasil exporta petróleo para a China também, é verdade, mas exporta o petróleo do pré-sal, que é um tipo diferente de petróleo que é exportado lá para a China. Ou seja, é óbvio que estão fazendo essa jogada. E de novo, não necessariamente é culpa do Brasil, tá? O fato da Venezuela dizer que o petróleo é brasileiro, né? Assim, é a Venezuela que está fazendo errado. O Brasil não tem nada a ver com isso. Poderia dizer que era o petróleo do Uruguai, o petróleo da Argentina, o petróleo de algum outro lugar do mundo, né? Tá dizendo que é do Brasil, né? É aí que é o problema. O problema todo é esse, porque, de novo, se for só isso daqui, né? Aqui, olha só o que está dizendo aqui, ó. Singapura, 12 de maio, né? Comerciantes estão renomeando mais de 1 bilhão de navios de óleo venezuelano para a China como sendo óleo brasileiro. Óleo, no caso, é petróleo, tá? Petróleo brasileiro no último ano, de acordo com duas empresas de rastreamento de tanques. Documentos da companhia e desses 4 mercadores, desses 4 vendedores de petróleo, mostram como é que isso corta os custos logísticos e contorna sanções americanas. Ou seja, a Venezuela estaria dessa forma conseguindo vender petróleo para a China mais barato, fazer seguro de navios, porque quando você vende petróleo, a frota cinza lá da Rússia, por exemplo, que vende petróleo sem passar contornando as sanções, tem um monte de problema, não tem seguro os navios, porque, né, você não pode fazer seguro de um navio que está sancionado. A empresa de seguro não iria aceitar isso, porque senão ela sofreria sanções. Então são navios velhos, navios que não têm seguro, que não tem um monte de coisa. E aí, essa exportação de petróleo acaba saindo muito mais caro. É o que eu falo para vocês. O pessoal fala assim, mas não adianta botar sanção na Rússia, porque a Rússia continua exportando petróleo usando a frota cinza dela lá, a frota de navios fantasma. Ela continua, mas sai muito mais caro. Porque como não tem seguro, como não tem passagem garantida nos portos, a tripulação tem que receber mais, senão o pessoal não aceita. Tudo fica mais caro no final das contas para você vender isso aí. Então, no final das contas, a Rússia acaba sofrendo mesmo nessa situação. Sem contar o caso mais óbvio dos países que não querem comprar o petróleo russo por conta das sanções, que deveriam ser 100% dos países do mundo, mas a gente sabe que a China ainda compra petróleo russo, que a Índia ainda compra petróleo russo, que o Brasil compra óleo diesel russo. Enfim, infelizmente isso ainda acontece. Mas aí que tá, isso é caro para a Rússia, porque ter uma frota ilegal é errado, né? Então o que a Venezuela está fazendo? A Venezuela tem o mesmo problema. A Venezuela está sob sanções dos Estados Unidos também.
Então ela poderia vender usando uma frota cinza de navios não marcados e coisa e tal, poderia vender para a China, poderia vender para um monte de lugar, mas qual que é o problema? Sai mais caro isso, você tem mais dificuldade de conseguir fazer essa venda. Aí o que eles estão fazendo? Estão botando o nome do Brasil, dizendo que é navio brasileiro, é petróleo brasileiro, mas a gente sabe que não é, porque o que eles explicam aqui é justamente a questão do tipo de petróleo, né? Aqui, ó, refinarias chinesas regularmente compram petróleo do Brasil, mas o Brasil raramente exporta qualquer petróleo bitumen. De acordo com a Petrobras, o Brasil não tem registro de exportação desse tipo de petróleo para a China desde 2023, pelo menos. E uma mistura de bitumen, o bitumen blend, é um petróleo mais pesado, processado em forma de asfalto. Porém, o Brasil vende tipicamente o petróleo mais leve do pré-sal e coisa e tal, chamado mediamente doce, né? Enfim, vende um tipo diferente de petróleo, né? A Venezuela que vende esse petróleo para a China, mas diz que é brasileiro. E aí que tá, o problema é o seguinte, se for a Venezuela enganando a China e os Estados Unidos, ok, é um problema, é chato pra caramba, culpa da Venezuela, isso vai dar problema para essas empresas que estão transportando e coisa e tal, e beleza. O problema dessa história é se o Lula estiver ajudando, porque não dá para descartar que o Lula, de alguma forma, está ajudando o Maduro. Vocês duvidam que se o Maduro pedir para o Lula uma ajudazinha, pô, Lula, eu tô aqui com uma dificuldade danada, tô precisando exportar petróleo, porra, me vende uns negocinhos aí para umas notas fiscal aí para poder dizer que estou vendendo petróleo do Brasil, e aí eu consigo vender mais baratinho esse petróleo, consigo vender com um preço melhor, consigo lucrar mais isso daí. Alguém tem dúvida que o pinguço corrupto brasileiro, o ditador brasileiro, aí, o co-ditador junto com Alexandre de Moraes, faria um negócio desse com o Maduro? É lógico que faria. O Lula ama o Maduro. O Lula ama de paixão tudo quanto é ditador que tem no mundo. Tudo quanto é ditador de merda que tem no mundo, o Lula ama de paixão, quer beijar os pés, quer lamber o saco, quer dar o cu pro cara. Todos os ditadores do mundo. Isso que é o meu temor. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que os Estados Unidos está planejando algumas ações contra o Brasil, particularmente contra o Alexandre de Moraes. E isso eu acho ótimo. Eu acho que o Brasil tem que fazer isso mesmo, os Estados Unidos têm que fazer isso mesmo. Seria ótimo para o Brasil uma sanção ao Alexandre de Moraes. Eu não acredito que os Estados Unidos colocaria sanção no Brasil por conta disso. Porque o erro é claramente do Alexandre de Moraes, não do Estado brasileiro, e se ele botar sanções contra o Brasil como um todo o povo brasileiro vai acabar pagando por isso. Agora, a coisa muda de figura se o Estado brasileiro está envolvido nessa falsificação de petróleo para a Venezuela. De novo, eu não tenho informações para dizer isso. A matéria fala apenas que mercadores estão dizendo que estão vendendo, né? A informação surgiu aqui, foi levantado lá em Singapura, que navios que vêm da Venezuela para a China estão dizendo que vêm do Brasil. Isso pode não ter nenhum apoio do Brasil, pode ser que o governo brasileiro nem saiba disso, que é a Venezuela que está mentindo para a galera, entendeu? Se for isso, menos mal, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, pode não ser. E, de novo, esse é o meu medo. E aí, se for, tem um motivo cristalino para os Estados Unidos botar sanção em um monte de gente aqui no Brasil, inclusive no Brasil como um todo, na forma de sanções punitivas por estar ajudando a contornar as sanções americanas. Ou seja, por causa dos idiotas que fizeram o L lá em 2022, ai, cartinha da democracia, porque Bolsonaro fala coisas muito duras, não podemos, ele é um ditador, ele xinga repórter, ele imita doente de Covid, vamos botar um democrata. Que democrata? A porcaria do pinguço corrupto que ama ditaduras no mundo inteiro. Esse cara tá botando a gente sentado no colo da Rússia e da China, né, numa terceira guerra mundial. Fudeu, o Brasil tá do lado errado nessa guerra, certamente tá do lado perdedor. E no pior das coisas, com esse caso aqui, pode estourar uma sanção muito séria para o governo brasileiro. E aí eu fico na dúvida, porque o Lula foi para a Rússia, o Lula foi para a China, todo mundo dizendo para o Lula não ir, não vai, que vai pegar mal você falar com ditadores e coisa e tal, e o Lula foi. Por que o Lula foi? O Lula pode ter ido exatamente porque ele sabe que esse caso aqui vai estourar. Que os Estados Unidos vai sancionar o Brasil e vai sancionar com razão, porque no final das contas o Brasil tá nessa, tá ajudando a Venezuela a vender óleo mascarado como se fosse óleo brasileiro, né? Não é a Petrobras vendendo, mas é alguma outra empresa brasileira vendendo, se tá passando pelo Brasil, o Lula tá ajudando nessa parada, né? Então, ou seja, pode ser que o Lula já saiba que ele já comprou essa briga com os Estados Unidos, ele já está violando sanções e que isso iria acontecer e, portanto, ele está se preparando para ter a ajuda da Rússia e da China.
O lado positivo dessa história é que nem a Rússia nem a China vão conseguir ajudar o pinguço corrupto aqui, o Lula. Talvez a única alternativa para o Brasil seja descartar esse idiota mesmo. Tem que botar, tem que fazer um impeachment, tem que tirar ele e botar alguém decente para cortar a relação com essa... É o que eu falo para vocês, o Alckmin é ruim? O Alckmin é uma bosta. É tão socialista quanto o Lula, é tão idiota quanto o Lula. Mas pelo menos não está enfornado no cu do Fidel Castro, como está essa esquerda brasileira, essa esquerda de cabeça branca brasileira, esse comunista de cabeça branca que tem aqui, que ainda acham o golpe do Fidel Castro uma maravilha, que acham que comunismo vai funcionar. Pelo menos o Alckmin não tá nessa viagem, entendeu? A viagem dele é uma viagem séria, ruim pra caralho também, mas é menos pior nesse caso. Pô, temos que fazer um impeachment desse cara, bicho. Do jeito que ele tá arriscando a soberania brasileira. Isso aqui pode ferrar o Brasil completamente. Não soberania em termos de invasão do Brasil, nada disso, mas em termos de perder capacidade de comércio, perder capacidade de definir o comércio mundial como o Brasil tem hoje, né? E por quê? O que o Brasil tá ganhando com isso? O Brasil não tá ganhando bolota com isso. Quem tá ganhando é o amiguinho dele lá, o Maduro, né? E olha, e lembra do TSE proibindo a gente de associar o Lula ao Maduro lá na eleição de... Não pode dizer que o Lula é amigo do Maduro, não pode falar isso. Fake news, é fake news do TSE. Não pode dizer que o Lula é ligado ao Maduro. Aí, ó, olha o buraco que esse pessoal meteu o Brasil.